Boa noite. Muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso final de semana, ao início do nosso final de semana juntos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Boa noite. Que gostoso receber vocês. É gostoso quando a gente começa a estabelecer uma rotina que funciona. Não é um horário, um dia pra gente se encontrar em que a gente se encontra de verdade. Oi, oi. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu quero usar um comecinho da nossa conversa de hoje para falar de uma ideia um tanto complexa da Maria Montessori. Gabriel, você jura por Deus que você vai usar assim a noite da sexta-feira para falar de coisa complexa da Montessori? Que escolha, Gabriel. Pois é, pois é. Mas isso ficou na minha cabeça, indo e vindo e voltando e fazendo voltas durante a semana. E eu preciso falar sobre isso com vocês, porque nós tivemos conversas que foram apontando para isso de um jeito que eu não posso não falar, entendeu? A gente falou lá da coisa da tecnologia, né, da inteligência artificial. Nós vamos inclusive voltar para isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pera um pouquinho. Deixa eu virar a câmera aqui. Estão vendo esse negocinho colado na parede? Assim? Esse papelzinho colado? Esse papelzinho colado é o meu roteiro de conversas sobre tecnologia para ter com vocês depois. Tem 10 conversas anotadas ali para a gente depois organizar isso. Eu preciso de um tempo para organizar esse negócio, mas eu vou. Para a gente ter a chance de ter umas conversas legais e mais ricas e profundas sobre tecnologia. A gente vai falar da coisa da tela, a gente vai falar da coisa da rede social, da coisa do jogo, da coisa da inteligência artificial, parará, parará, e relacionando isso com as fases da infância e da adolescência e até da idade adulta. Mas daqui a um tempo, não é agora. Antes disso tem curso de material sensorial para sair para vocês, tem curso de matemática, então tem muita coisa para fazer no meio tempo, não é para ontem não, mas vai acontecer. Mas aí a gente falou de tecnologia e aí isso começou a me empurrar para esse assunto que eu quero falar hoje com vocês. Aí teve umas perguntas no programa de estudos em rede, na formação de educadores assistentes, que empurraram mais um pouco nessa direção. E aí pronto, bastou isso. E aí eu preciso falar sobre isso com vocês. E o isso que eu preciso falar com vocês é uma ideia da Montessori, é um conceito e uma técnica da Montessori chamada preparação indireta. Então, antes de eu começar de verdade, deixa eu perguntar para vocês se vídeo tá legal e áudio tá legal, porque como o assunto é exigente, é importante que o áudio e o vídeo estejam funcionando bem e a gente não tenha interrupção por causa disso. Eu vim meio rápido para casa e tô aqui no calor. O vídeo e o áudio estão funcionando? Então, tá ótimo. Então tá bom, então seguimos. A ideia de preparação indireta da Montessori é uma noção muito generosa dela para com as crianças. E dá para usar com adultos também. Eu uso com vocês o tempo todo. Já vou dizer como. Mas é uma ideia muito generosa da Maria Montessori para com as crianças. Porque é uma maneira da gente ajudar a criança a construir habilidades extremamente complexas sem que ela precise se envolver nas atividades extremamente complexas logo de primeira. Como assim, Gabriel? Assim, ó.
eu quero que uma criança aprenda a utilizar o lápis para escrever letras. E é claro que um jeito de fazer isso é um caderno de caligrafia, um livro de atividades de caligrafia, por exemplo. É um jeito honesto. Tem ali as letras pontilhadas e a criança vai pegar o instrumento de escrita, o lápis, a caneta, qualquer coisa, e ela vai passar por cima das linhas pontilhadas e ela vai então amadurecer o uso do instrumento de escrita para produzir escrita, né? Ela vai ali melhorar a caligrafia dela daquela maneira. No entanto, perceba, se eu dou um livro de atividades para a criança de caligrafia e ela vai ali passar o lapisinho dela em cima da linha pontilhada fazendo caligrafia, o que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou obrigando essa criança a fazer caligrafia para melhorar a caligrafia. Ela precisa escrever para aprender a escrever. Agora, fazer uma pessoa que ainda não tem domínio de uma coisa, usar aquela coisa da qual ela não tem domínio para que ela adquira domínio da coisa, é quase cruel. Porque você está condenando essa criança ao fracasso de primeira, né? Você está dizendo para ela, olha, você vai fazer aqui, você não diz, mas é isso que acontece. Você vai fazer aqui o exercício e vai ficar um nojo, porque fica um nojo, né? Você dá o caderno de caligrafia para uma criança que tem uma caligrafia amedrontadora e o que acontece é que aquilo fica um nojo. Olha como é encorajador e amigável o processo, né? Você entrega para a criança um negócio no qual ela não tem chance de sucesso, vai ficar horrível, e você quer que ela persista no horror. E diz para ela, não, você atravessa aqui o pântano, você atravessa aqui esse período de sofrimento, horror e feiura, porque fica feio, né? Escangalhada, a folha amassa, né? Porque a criança não sabe usar a força dela ainda, então amassa a coisa e tal. E a folha é muito grande, a mão da criança é muito pequena, então começa a dobrar a folha conforme ela mexe o braço, né? Porque a folha é muito grandona e aí ela vai fazendo assim e fica um nojo, aquilo fica um nojo. Caderno de caligrafia é um negócio assim assombroso. E aí a criança fica ali fazendo a caligrafia. E por quê? Porque você deseja que ela tenha uma letra legal, pelo bem dela. Que você acha que é bom pra ela e é bom mesmo pra ela, que ela tenha uma letra bonita depois e tal. E você acredita honestamente, sinceramente, e eu não tô te culpando por isso, até esse momento você não sabia, você só é culpado a partir de amanhã, né? Hoje não, porque hoje você não sabia, então tá tudo bem, ninguém que não sabia é culpado de coisa nenhuma. E aí, o que você tá fazendo? Você tá, só pra ficar bem nítido pra todo mundo, o que você tá fazendo? Você está dando para uma criança a atividade na qual ela é ruim, e dizendo para ela, faz essa coisa aqui em que você é ruim, até que você fique boa. Ok? É isso que você está fazendo. O equivalente adulto disso, vamos pegar um equivalente adulto disso, tá? Eu faço coisinhas de madeira, muito ruinzinhas, porque eu sou muito ruinzinho na coisa da madeira. Então eu estou fazendo um poste de luz nesse momento. Sabe, eu estou fazendo um poste de luz nesse momento. Eu estou esculpindo a madeira para fazer um postezinho de luz. Com essas faquinhas assim de madeira. Demoro meses para fazer, porque eu não tenho tempo também. Mas eu estou aqui esculpindo a madeira para fazer o poste. Não é a primeira coisa que eu faço. A primeira coisa que eu fiz foi um bonequinho cúbico. A cabeça era um cubo, parecia o bonequinho do Minecraft, se você tem um filho que joga coisa no computador. Um bonequinho todo cúbico. Por que eu escolhi um bonequinho cúbico? Porque aí a coisa já vinha, né, no retângulo e eu não precisava esculpir muito, entendeu? Se eu tivesse decidido começar por uma onda do mar, ia ser um fracasso, né? E você me fazer caligrafia é como se você estivesse me forçando a esculpir assim um deus grego sem saber esculpir um dado, um cubo, né? Vamos pegar a cozinha, que é mais fácil, que nós estamos mais acostumados. Imagina que você não sabe cozinhar um ovo. E aí eu viro para você e digo, escuta, hoje à noite vai haver uma festa. Prepara uma lasanha e um estrogonofe, por favor. Não são pratos
enormemente complexos, são de média complexidade, mas você não sabe fazer nenhum ovo. E eu digo para você, prepara uma lasanha e um estrogonofe. Fica um horror. E aí eu quero que você melhore. Então todo dia eu te faço preparar uma nova lasanha e um novo estrogonofe. E fica horrível todo dia, né? Até que um dia melhora, porque, né, assim, ninguém aguenta fracassar para sempre. Um dia melhora. Mas você percebe que esse é um caminho ruim? Seria muito legal se você, por exemplo, pudesse aprender um dia a refogar um alho para fazer um arroz. E aí você vai usar aquela habilidade de refogar alho para fazer o estrogonofe. Você pode usar a habilidade de refogar o alho para preparar a carne moída que vai na lasanha. Mas eu te ensino a refogar alho para fazer arroz, que é mais fácil do que estrogonofe e mais fácil do que lasanha. Aí num outro dia eu te ensino a passar um franguinho ali na panela, umas tirinhas de frango na panela. Só, você faz o arroz, faz umas tirinhas de frango, pronto. Fez ali um almoço, bem mais ou menos, mas fez ali um almocinho, né? Sem precisar aprender muita coisa. Aprendeu a refogar um franguinho ali na panela com alho e sal. Opa, beleza, tem dignidade, né? Terminei, não queimou, ficou gostosinho, comi. Tem sucesso nisso. Opa, agora eu já sei fazer o alho, já sei fazer o frango. Então, você já está 3 passos mais perto de conseguir fazer o estrogonofe, percebe? Do que você estava no começo. Agora, se eu te forço a fazer a coisa difícil logo de começo, a chance é que você fracasse por muito tempo. Por muito, muito tempo, né? Alguém perguntou se eu produzo material Montessori só para uso próprio. Eu produzo para os cursos, então vai ter um pouquinho de material que eu estou fazendo para o curso de matemática, teve um pouquinho de material que eu fiz para o curso de alfabetização, eu só produzo para isso, não vendo não. Mas isso aqui que eu mostrei para vocês não é material, isso aqui eu só fico fazendo para brincar, eu me divirto, descanso, eu fico ouvindo entrevista e palestra e fazendo coisinha de madeira. Não era nada disso que eu estava falando. O que eu estava falando é que a gente não deve fazer uma criança fazer uma coisa difícil na qual ela fracassa até ela ficar boa. Para quem chegou agora, quem foi que chegou agora? A Johanne chegou agora e mais um monte de gente chegou agora, né? A gente não deve forçar uma criança a fazer uma coisa em que ela é ruim até ela ficar boa. Então a gente não deve, o exemplo que eu estava dando era da caligrafia. O menino é ruim na caligrafia, a letra dele é um uau, assim, é uma tragédia mesmo, né? E aí para a letra dele ficar boa, eu forço esse garoto a fazer caligrafia todo dia, 1 hora por dia. No que ele é ruim? Caligrafia. O que eu forço ele a fazer todo dia? Caligrafia. Uau! Né? Eu pincei a coisa que ele sofre, que ele é um fracasso, e forço ele a repetir aquela coisa que ele é um fracasso todo dia. Mas que ideia brilhante! Só podia vir mesmo da escola convencional, né? É gigante. Então, qual é a outra possibilidade? Porque beleza, Gabriel, você está aí desfazendo da nossa estratégia, tal, mas a nossa estratégia é a estratégia que a gente conhece. Qual é a outra estratégia? Se eu não vou forçar a criança a repetir aquilo em que ela é ruim até ela ficar boa, o que eu vou fazer? Você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com o estrogonofe ainda agora. O que a gente fez com o estrogonofe? A gente decompôs o estrogonofe nas suas habilidades mais fundamentais. Então a gente refogou o alho, que é uma habilidade importante do estrogonofe. A gente refogou o frango, que é uma outra habilidade importante do estrogonofe. Aí a gente pode refogar mais alguma outra coisa ali, sei lá, você pode refogar o cogumelo, não sei como é que você faz o teu estrogonofe. Aí eu boto uma cachaçinha ali, aí eu flambo a coisa na cachaça, que fica uma delícia. O pessoal faz com conhaque e tal, na cachaça fica um espetáculo. E aí você vai botando as coisas. Só que cada uma dessas coisas é uma habilidade diferente. Falando sério agora. Cada uma dessas habilidades é uma habilidade diferente. E eu não preciso necessariamente trabalhar todas essas habilidades ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar essas habilidades separadamente. Ficar bom em cada uma delas e aí juntar. Não é absurdo o que eu estou falando para você.
No estrogonofe faz sentido, não faz? Você aprende a refogar alho pro arroz, aí já agora que você aprendeu a refogar alho, você aprende a refogar um frango no alho, aí um outro dia você aprende a fazer um cogumelo na manteiga, aí um outro dia você aprende a flambar alguma coisa, aí num outro dia, e aí aos poucos você vai ficando bom em tudo que é necessário para fazer estrogonofe. E aí você junta. E aí seu estrogonofe fica incrível, porque você é bom em tudo que precisa ser bom para fazer estrogonofe. Como é que isso se reproduz na caligrafia da criança? O que ela precisa para ser boa em caligrafia? Ela precisa disso aqui, que é um movimentozinho necessário, é a habilidade mínima para que ela segure um instrumento de escrita, né? O tema de hoje é um termo montessoriano chamado preparação indireta. Na verdade, não é o tema de hoje, é o tema dos primeiros 25 minutos. Depois a gente abre para as perguntas que vocês quiserem trazer. Mas isso foi um negócio que ficou comigo na semana e eu estou trazendo para vocês. Uma habilidade da caligrafia é a criança conseguir segurar o instrumento de escrita. Então, fazer isso aqui. Você consegue trabalhar isso aqui de um monte de jeito. Quer ver um jeito legal de trabalhar isso aqui? Segura aí. Olha aqui. Você pega um cotonetezinho. Não tinha nem preparado isso. Por coincidência, por causa de preparação de curso, o cotonete estava ali no canto. Você pega um cotonetezinho. Aí você pega uma medalhinha, uma moedinha. Isso aqui é uma medalhinha de São Bento. Eu gosto muito da medalhinha de São Bento. Aí você molha o cotonetezinho numa pasta de dente, num pouquinho de pasta de dente. Aí você passa a pasta de dente aqui assim. Ó. Tá vendo que você está segurando o cotonete aqui? Aí na hora que você vai passar aqui, você percebe que você está fazendo esse movimentozinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer esse movimentozinho aqui, ó. E aí você vai passar. Não vai ficar no teu pescoço, né? Por favor, você tira, bota na mesa, tá? Eu tô só batendo papo com vocês, não tô dando um curso, não. Aí você passa aqui o cotonetezinho com a pasta de dente. Aí pega um pedacinho de pano. Aí, o pedacinho de pano, ou de espuma, ou de esponja, você vai pegar e você vai esfregar ali. Olha aqui de novo quem tá aqui, ó. A mesma coisa. Você pega ali o pedacinho de pano e esfrega o pedacinho de pano, ou de espuma, ou de esponja, em cima daquela moedinha e vai girando, 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 girando. Aí você troca de pedacinho de pano para limpar. De novo, ó, pedacinho de pano. Limpa, 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 limpa. Né? Aí vira, de novo, cotonete, pega a outra ponta do cotonete, molha na pasta de dente, passa de novo ali, pega o pano, pá, 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 pá. Olha quanta coisa que você está fazendo bem delicadinha. A colega de vocês aqui falou do Lego, acho que Priscila, falou do Lego, né? Que o Lego é muito bom para treinar. E é mesmo, um monte de peça minúscula que você precisa pegar e você precisa encaixar, só não tem o movimento exatamente, mas tem a habilidade de pegar com muita minúcia. Lego é espetacular realmente. E tem formas, tem peças de formatos diferentes, então você tem que aprender a usar poucos dedos e as pontas dos dedos em vários formatos diferentes. Lego é mó legal. Adoro Lego. Não é para botar na sala Montessori, porque as crianças gostam muito de Lego, elas não fazem mais nada na vida e não ajuda, elas já têm em casa, tá? Mas em casa, bote, é muito legal. Pois bem, tem um monte de movimentozinho que você pode fazer para desenvolver isso aqui, beleza? Fizemos isso. Aí a criança precisa aprender a seguir linhas, né? Porque ela não sabe seguir linha, ela não sabe seguir limites, vamos dizer assim. Então ela ultrapassa o limite da linha do caderno e tal. Tem um monte de jeito de você trabalhar limite de linha de caderno. Linha de caderno é uma coisa muito pequena, né? Se você olha, isso aqui são as minhas anotações de estudo para o curso de matemática. Gente, é uma coisa enlouquecedora. Quando você pega os livros para estudar, é realmente uma loucura. Então você não vai tentar ler a minha letra, tenta se você quiser, mas vai ser difícil. Só eu consigo. A linha do caderno é muito pequenininha, né? E aí respeitar o limite da linha do caderno é difícil, porque é um limite muito pequeno mesmo, né? Então, e se a gente tivesse uns limites maiores, por exemplo, né?
E se em vez de ter um limite assim tão pequeno, a criança pudesse desenhar nos limites maiores, uns quadradinhos assim, e ela pudesse fazer desenhos dentro dos quadradinhos? Não sei, se ela já maneja, se ela já está acostumada a usar o lápis e tal, é uma opção, né? Em Montessori, a gente usa um exercício chamado encaixes de desenho. Eu ensino a usar os encaixes de desenho lá no curso de alfabetização, porque para Montessori a habilidade de segurar o lápis, a habilidade motora de segurar o lápis é uma parte do processo de alfabetização. Não é uma coisa separada que você desenvolve ali no desenvolvimento motor, tal. Não. A habilidade de segurar o lápis é parte do processo de alfabetização para Montessori. E por causa disso, lá no curso de alfabetização, a gente tem o desenvolvimento desta habilidade. É um dos eixos que a gente vai trabalhar. Se você olhar, não agora, fica aqui agora, mas se depois você for lá na página da aula gratuita de alfabetização e descer a página, não na aula em vídeo, desce bem, você vai ver um gráfico bem grandão. Deixa eu te mostrar aqui, rapidinho, segurei. O gostoso de fazer essas lives é que a gente não tem regra, né? A gente tem tempo. E aí a gente pode ir conversando das coisas de um jeito assim mais tranquilo. Alfabetização Montessori. Tá aqui. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês bem rapidinho aqui. Ó. Eu produzi este gráfico para mostrar para vocês os passos da alfabetização em Montessori, né? Isso aqui é uma linha do tempo, basicamente, que mostra os passos da alfabetização em Montessori. E tem 3 eixos nessa alfabetização. O primeiro eixo eu chamo de coração. Eu não, né? A Montessori também chama. De coração, que é o interesse da criança, é aquilo que está mais profundo na criança. O segundo eixo é a mão, e o terceiro eixo é a mente. Então, não existe alfabetização só na parte cognitiva, só na parte mental. Você precisa da mão funcionando junto e do interesse funcionando junto. Por causa disso, a gente fala do desenvolvimento na mão do curso. E aí eu ensino lá o encaixe de desenho. Rapidamente, o que é o encaixe de desenho? O encaixe de desenho são umas formas geométricas que você recorta. Pode ser recortado em plástico, em MDF, na sala Montessori é em metal, mas dá para improvisar isso com plástico e MDF na boa. E aí a criança vai fazer o contorno por dentro. Parece aquelas réguas de forma geométrica, não está aqui. Parece aquelas réguazinhas de forma geométrica que você compra na papelaria, só que a forma geométrica é grandona, não é uma coisinha assim pequenininha que a criança tem que fazer um contorninho, é uma coisa maior. Então ela faz o contorno da forma. Aí depois ela tem que aprender a fazer o contorno por fora. Primeiro ela faz por dentro, aí depois ela coloca a forma e faz por fora, e aí depois ela precisa aprender a colorir dentro daqueles limites. Então ela vai traçar umas linhazinhas de um lado até o outro dentro do limite. Aí ela pode traçar ondinhas, aí ela pode traçar voltinhas. Opa! Gabriel, isso é golpe, né, Gabriel? Porque você falou para não usar caligrafia, mas a gente está fazendo caligrafia dentro da forma geométrica, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Aquilo que a gente faz no caderno de caligrafia e é uma tortura, quando a gente faz com lápis colorido, desenhando na forma geométrica, terminando com um desenho bonitão que eu posso dar de presente para alguém, e usando muito movimento e tal, e sem associar isso diretamente a letras e a escrita, associando a desenho, fica mais leve e mais gostoso. Então a criança tá lá, aprendendo as coisas todas que ela vai precisar para ter uma caligrafia linda, só que ela está aprendendo indiretamente. E isso eu dei de exemplo aqui, a coisa da caligrafia, porque é uma tortura à qual as crianças são submetidas com muita frequência, e a gente está em março, então está começando, né? Se você está trabalhando na escola, nessa altura do ano você está começando a impor isso a crianças e dá para evitar, né? Por que é um processo levemente torturante? Quem gosta de fazer caderno de caligrafia é quem já tem letra bonita, não é verdade?
Aquela criança que já tem uma letra linda, ela adora fazer caligrafia. Por quê? Por que ela adora? Porque ela tem chance de sucesso. O caderno de caligrafia a desafia, mas a desafia dando a ela uma chance de sucesso. Aquela criança que tem uma letra horrível, ser desafiada daquela maneira só a conduz ao fracasso. E há uma sensação muito desagradável de fracasso, né? Então, oh, nossa, meu filho reclama demais do caderno de caligrafia da escola, tá no 2º ano. Pois é, né? A Montessori fala da gente melhorar a escrita sem escrever. Ela usa esse termo, né? Melhorar a escrita sem escrever. Mas isso é um exemplo. Isso vale para outras 500 coisas, né? Quando a gente pensa, basicamente qualquer atividade que a criança vá fazer na vida dela pode ser decomposta em atividades mais simples, né? E quando pode, vale a pena decompor, né? Eu estou estudando a matemática agora, e na matemática é igualzinho, né? A gente tem operações complexas para fazer, que a Montessori vai decompondo em várias coisas extremamente simples, que a criança vai adquirindo habilidade por habilidade separadamente, e aí quando ela chega na hora de fazer aquele negócio que é mais difícil, ela tá boa, porque ela aprendeu tudo separadinho, né? Então vamos pensar em lavar louça, por exemplo, né? Lavar louça é uma atividade complexa, envolve um monte de tipo de louça diferente, aquela coisa escorrega na mão e cai na pia, tem que usar a água e a espuma, é muita coisa, né? Então você pode começar a aprender a lavar louça sem lavar louça, lavando a mão. Você pode começar a aprender a lavar louça aprendendo a abrir e fechar a torneira, lá com 1 ano e meio, 2 anos de idade, aprendendo a abrir e fechar a torneira. Aquele é o primeiro passo para um dia você lavar a louça. Aí no outro dia você vai aprender a usar uma esponja para pegar a água de uma tigela e espremer a água numa outra tigela. Então tá aprendendo como é que a esponja funciona. Pega a água daqui, aperta a esponja dali e despeja a água numa outra tigela. E aí ela vai aprendendo a usar a esponja naquele momento. Aí um dia ela vai só enxaguar a louça, por exemplo. A gente deixa uma pilhazinha de 3 pratos ensaboados e a gente pede para a criança segurar o prato embaixo da torneira e deixar cair água no prato inteiro e colocar no escorredor. Aí num outro dia a gente deixa um único prato, só um único prato na pia, para a criança lavar. E esse prato já pode estar quase limpo. A gente passa bem o guardanapo nele, assim, no lixo, né? Deixa ele quase limpo. E a criança vai só aprender a passar a esponja no prato, enxaguar o prato e colocar no escorredor. Você está vendo que dá para você ir adicionando as dificuldades devagarzinho? Ela vai aprender, ela vai ficar ótima em lavar louça. De sucesso em sucesso. Gabriel, quer dizer, e a frustração? Como é que fica? Que dizem que frustração é importante. Frustração é essencial. E a criança vai se frustrar em todos esses passos do processo. Quando ela abrir a torneira, vai ter a dificuldade que ela vai tentar abrir a torneira e não vai conseguir. Ela vai abrir a torneira e ela vai querer fechar e não vai conseguir. Ela vai tentar lavar a mão e aí ela vai apertar o sabonete líquido e aí o sabonete líquido vai espirrar do outro lado do banheiro porque ela apertou demais. Aí ela vai apertar muito pouco e o sabonete líquido vai cair assim e não vai cair na mão dela porque ela não apertou forte o suficiente. Vai dar errado de 530 jeitos. E ela vai ter que enfrentar adversidade, frustração, fracasso o tempo todo. Só que, isso é que você tem que levar hoje, tá bom? Ela vai enfrentar dificuldades tendo uma chance de sucesso. Ela não precisa ter sucesso sempre, nem deve. É bom que ela se frustre de vez em quando? Mas ela se frustra na direção do sucesso. Ela se frustra, mas ela enxerga lá na frente alguma possibilidade de alcançar um objetivo. Se você não enxerga, se aquilo é tão enorme, tão difícil, eu gosto da palavra dificultoso, nem sei se existe, mas gosto dela. Se aquilo é tão difícil que você não vislumbra
a possibilidade de sucesso, a frustração desmotiva, te faz desistir e aceitar o fracasso. Por outro lado, se você erra e se frustra no caminho do que você vislumbra como sucesso, você olha e fala, pode ser que dê, pode ser que role, acho que se eu insistir rola. E aí você tem um fracasso e fala, não, pera lá, não, deixa eu tentar do outro jeito, que eu acho que eu consigo, pera lá. E aí você tenta de um outro jeito, vai dar errado. Fala, não, mas isso aqui não, pera lá, eu dou conta, vou tentar de novo. E aí você é diferente de uma enormidade intransponível que você fracassa e diz, bom, claro, né? Óbvio que eu fracassei. Um negócio desse aqui não era mesmo para eu conseguir, era muito ruim mesmo. Então a preparação indireta, o que ela faz pela criança, é construir as habilidades separadas. Ela faz um negocinho aqui e fica boa nisso. Ela faz um negocinho ali e fica boa naquilo. Ela faz um outro negocinho ali e fica boa naquilo também. Aí ela junta dois desses e faz um outro negocinho aqui e fica boa também. Aí esse terceiro vem aqui, avança e junta, aí vai. Até que ela desenvolveu todas as habilidades básicas para ser competente em uma habilidade mais complexa e sofisticada. Isso é o conceito da Montessori de preparação indireta. É isso que é preparação indireta. Serve para isso. Serve para que a criança consiga fazer coisas de altíssima complexidade, conquistando as habilidades ali separadamente. E aí ela consegue fazer. Ela consegue fazer multiplicações de 3 milhões, eu estou estudando matemática, falei para vocês. 3.427.388 por 2.388.227, ela consegue multiplicar um pelo outro antes ali dos 7 anos de idade. Por quê? Porque ela foi construindo as habilidadezinhas separadamente de jeitos legais, em vez de você fazer a caligrafia. A caligrafia tem, falei no começo, não falei depois, a coisa da folha ser muito grande, né? Você dá para a criança um caderno que tem uma folhona assim, só que ela tem um bracinho assim, né? E aí ela vem aqui, ela precisa vir para cá e para lá, e ela vai usando muita força e vai acontecendo isso aqui com a folha, né? E isso é muito frustrante, porque aí quando a criança olha para aquilo, tá tudo amassado, tá triste, né? Então se a gente isola, separa, e aí em vez de oferecer uma folha desse tamanho, oferece um quadradinho assim para ela fazer a forma geométrica e preencher, não dá para amassar um quadradinho assim. Uma folhona assim eu amasso com o movimento do pulso. Um quadradinho assim eu não amasso, eu consigo me controlar, tal. Então a gente controla um pouco o desafio para que a criança tenha desafio, tenha chance de fracasso, mas tenha chance de sucesso. E de pouquinho em pouquinho ela constrói habilidades complexas e sofisticadas assim. Tá bom? Pronto. Falei por meia hora sobre preparação indireta. E aí a gente encerra nessa parte a minha fala contínua, a minha fala direta, o meu monólogo. Agora, as perguntas de vocês, que podem ser sobre isso e podem ser sobre qualquer outra coisa, tá bom? A Amanda chegou agora. Bem-vindésima, Amanda. A Amanda chegou agora, não conhecia Montessori. A cabeça de Amanda está explodindo, a vida dela foi uma mentira, foi Amanda. Seja bem-vinda ao clube, é o melhor clube que você vai encontrar, gente, é muito legal, mais ou menos, mas a Montessori é muito mesmo legal, assim, é incrível, fenomenal. Pra quem tá chegando agora, eu vou falar um negócio que não devia, mas eu vou. Pra quem tá chegando agora, não sai comprando o curso do Lar Montessori nesse momento. Segura, você vai ter vontade, porque é legal pra caramba. Segura, não compra. Você chegou hoje, chegou ontem, chegou essa semana, semana passada. Segura, não sai comprando coisa agora. Nem curso do Lar Montessori, nem material. Segura. Por que segura?
Porque nós vamos ter um curso lindésimo, que é o melhor curso possível para você começar em Montessori daqui a algumas semanas. Vai se chamar O Poder da Criança. Vai ser um curso magnífico, modéstia à parte total. Mas vai ser um curso magnífico de introdução, mas de uma introdução profunda, densa, boa, legal a Montessori. Então segura, não sai fazendo nada agora. Chega, leia o que a gente tem de graça, participe das lives que acontecem segundas ao meio-dia e sextas às 10 da noite, fica aqui com a gente e quando tiver o curso lá você faz. Só não sai comprando nada agora, tá bom? Vamos lá. Tem pergunta de vocês. Quando sai o curso de matemática? A minha expectativa é abril. Se eu fracassar, maio é o meu limite, porque ele precisa estar pronto em maio para a turma do PER. Então maio é o limite máximo. Se eu não conseguir em abril, sai em maio. Mas eu vou gravar na Páscoa. Então é para sair em abril. Tá bom? Como convencer os adultos ao nosso redor sobre isso? Traz para mim. Eu sou treinado para isso. A minha profissão é convencer os adultos de que este é o melhor caminho. Eu faço isso profissionalmente. Eu treino para isso. Eu faço curso de oratória e retórica, eu leio sobre como convencer pessoas, eu estudo marketing. A minha profissão é convencer as pessoas de que não existe nada melhor para as crianças do que Montessori. Eu acredito nisso e o meu trabalho é fazer vocês acreditarem também. Então, traz para mim. Não tenta você convencer a pessoa. A menos que você queira fazer isso. Porque é difícil. É difícil. Você tá tentando fazer com a pessoa o que a gente fez com a Amanda agora. Né? A Amanda falou que a cabeça dela estava explodindo. Você está tentando explodir a cabeça de uma pessoa. Nem todo mundo vai entregar a cabeça numa bandeja para você explodir, entendeu? E é compreensível, a pessoa está bem com a cabeça dela ali, né? Ela consegue pegar, o cérebro está dentro, o crânio está com todos os ossinhos juntos. É bom estar com a cabeça não explodida. Então as pessoas não vão te entregar a cabeça numa bandeja, você tem que saber pegar. Essa é a primeira parte. Traz pra mim. Traz pras lives aqui. As lives ficam todas gravadas. Força a pessoa a ouvir. Faz chantagem emocional pra pessoa escutar. Tal. E aí, a segunda parte da coisa é assim. Você não vai falar de Montessori. Não vai. Falar de Montessori não funciona. As pessoas não querem ouvir sobre uma nova solução magnífica para os problemas delas, porque elas já ouviram sobre soluções magníficas demais que não funcionaram. E você e eu sabemos que Montessori é uma exceção, que Montessori é uma solução magnífica que funciona. Mas ninguém que já foi enganado antes tem a obrigação de aceitar isso como verdade. Então você não vai propor Montessori para ninguém. Você vai fazer o que a Montessori fazia. Você vai falar da criança. Você não vai dizer, Montessori, em Montessori, olha, Montessori. Não. Você vai dizer, nossa, eu estava com meu filho outro dia, ou eu estava com Pedro outro dia, teu filho, teu aluno e tal. E ele fez XYZ e ele gostou tanto. Eu acho que eu vou fazer de novo com ele. Só que ele deixou cair. Eu acho que era muito grande. Eu vou arrumar um menorzinho. Né? Lavou louça. Outro dia ele pediu para pegar nas coisas enquanto eu lavava a louça e eu deixei. E ele adorou, mas ele deixou cair umas coisas. Eu vou ver se eu dou um pirizinho para ele com uma esponja pequena para ver se ele deixa, se ele consegue fazer sem deixar cair. E aí você entrega e ele faz, e ele se comunica. Aquele negócio que eu falei do pirizinho eu dei. Maior sucesso. O menino passou ali 20 minutos lavando pires e xicrinha de café uma atrás da outra porque ele tinha uma esponjinha do tamanho da mão dele. É impressionante quando ele faz uma coisa assim, que ele gosta, que ele fica concentrado, que ele curte de verdade, parece que ele está num outro mundo. Ele volta depois, assim, que é pura alegria, passou a tarde tranquilo depois, nem chorou hoje, comeu direito e tal, porque estava em paz um paraísinho. Preciso encontrar mais coisa para esse menino fazer, para ver se ele fica assim concentrado e tranquilo, porque parece que isso muda tudo.
muda a vida dele. Ele fica ali num oásis. Olha que fala diferente, né? É diferente de dizer, a Montessori diz que a criança tem que se concentrar. Totalmente diferente. Né? Porque você está contando a história de uma criança que você ama, né? Teu olho brilha, você sorri, né? Eu estou contando essa história pensando num bando de crianças. O teu olho brilha, você sorri, você se entusiasma, outra pessoa também conhece aquela criança e ela também tem amor por aquela criança. Então, ou pelo menos, se não é família, se é escola, pode não ter amor, mas tem uma dedicação profissional séria ali, gosta de saber de uma coisa que deu certo, não de uma solução milagrosa, não de Montessori, mas de uma história. As pessoas gostam muito de histórias, conta histórias e fala das crianças. Vamos lá. Deixa eu ir lá embaixo e aí eu volto, peraí. Parará, parará. Parará, parará. Ótimo. Tá bom, então tá bom, vamos lá. O curso de matemática abriu. Ô Maio, existe uma idade específica para iniciar a escrita? A escrita não. A escrita vem num processo. E aí o processo formal de alfabetização vai se iniciar aos 3 anos e meio. Mais ou menos. Não na data específica, mais ou menos. Depende de alguns sinais que a criança der. A preparação para esse processo formal pode se iniciar tão cedo quanto 2 anos e meio, mas não tem nada a ver com letra, é mais uma coisa de vocabulário e sons e tal. É muito difícil responder essa pergunta assim. Para isso aí, eu vou te indicar a aula gratuita que eu falei agora, né? Eu mostrei para vocês esse gráfico, né? Que eu preparei para vocês. Lá em cima, na mesma página, tem esta aula com essa pessoa aqui. E essa aula é gratuita e dura 1 hora. E aí lá você pode ver um pouco mais sobre isso, porque lá eu tenho 1 hora para te responder essa pergunta. Aí eu consigo te responder com mais tranquilidade. Tá bom? Como você lida com a desaprovação dos adultos da educação tradicional? Eles não desaprovam. Eu ainda... Olha que legal isso. Isso que eu vou te falar é muito legal. Faz 12 anos... Fez 12 anos esse mês. Faz 12 anos este mês que eu espalho Montessori profissionalmente. Eu tinha esquecido. Esse mês completou 12 anos que eu espalho Montessori profissionalmente, desde 2011. Eu ainda não encontrei nenhum adulto de escola convencional que tenha sobrevivido a uma boa explicação de Montessori e uma sessão de observação numa sala de aula Montessori. Ainda não encontrei. Tem o adulto que olha para tudo isso, se emociona, mas decide que para ele é muito e ele não está disposto. Tranquilo, ele tem esse direito, é uma pena, mas ele tem. Eu vou continuar tentando, mas ele tem o direito de não querer, né? Mas eu ainda não encontrei nenhum adulto que depois de uma explicação muito bem feita e um pouco de observação numa sala Montessori não tenha dito, uau, é legal mesmo, funciona mesmo. O que acontece é que a gente normalmente explica querendo fazer a pessoa mudar de ideia. E as pessoas não mudam de ideia. Elas não mudam de ideia. As pessoas não mudam de ideia. Eu desisti de fazer as pessoas mudarem de ideia. As pessoas não mudam de ideia. O que as pessoas fazem é adaptar as ideias que elas já têm. Então, por exemplo, e aí eu sei que isso foge um pouco a Montessori, mas são 2 perguntas já na mesma direção, então eu vou falar um pouquinho. A pessoa quer uma criança tranquila. Ela quer uma criança obediente. Ela quer uma criança disciplinada, sei lá. Se eu falo para ela que isso é tudo bobagem, que o importante mesmo é a criança ter liberdade para se desenvolver e espontaneidade, autonomia, essa pessoa não vai me ouvir, porque ela não vai mudar de ideia. Então eu vou ficar com as ideias dela, mas a gente vai fazer um caminho a partir dessas ideias dela. E eu vou dizer para ela, sim, é fundamental que a criança seja tranquila. Quando é que você fica tranquilo?
Você fica tranquilo quando você faz coisas que dialogam com você, com o teu interior? Ou você fica tranquilo quando você faz um monte de coisa que você foi obrigado a fazer? Quando é que você fica em paz? Você fica em paz quando você tem que cumprir uma tabela de horários pré-determinados? Ou você fica em paz quando você tem um tempinho ali mais ou menos flexível para fazer as coisas que são importantes para você fazer? Né? E a pessoa vai falar, assim, assim, tal, mas a criança precisa fazer assim, ela precisa ter disciplina, ela precisa fazer as coisas que são obrigatórias. Eu digo, sim, 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 sim. Estamos nem discutindo isso não, ela vai fazer tudo que é obrigatório. Mas será que a gente consegue expandir um pouquinho e dar um pouquinho de escolha? Por exemplo, ela tem que fazer a lição de matemática e a de história. Mas ela pode escolher por onde começar, não pode? Ela pode começar por matemática ou por história. Porque a gente tem um monte de estudo que indica que se a gente puder fazer uma escolha, isso já ajuda no próprio desempenho escolar. Então, para que ela tenha um desempenho escolar melhor, vamos deixar ela escolher se ela vai fazer matemática ou história primeiro e qual ela vai fazer depois. Né? Então, a gente não tenta fazer a pessoa mudar de ideia. A gente permite que as pessoas mantenham as ideias delas. A gente entra ali, pega uma carona ali, e mostra dentro daquelas ideias que a pessoa já tem, como ela pode ter aquelas ideias de um jeito mais legal ainda. E aí, aos poucos, as ideias das pessoas vão se expandindo. A Montessori tem uma frase maravilhosa, que eu deixo numa parede. Eu tenho um papelzão com algumas frases da Montessori na parede, e essa é uma. E ela diz assim, comece por aquilo que é bom na criança, para que aquilo que é bom possa se expandir e deixar cada vez menos espaço para o que é ruim. Comece por aquilo que é bom na criança, para que aquilo que é bom possa se expandir e deixar cada vez menos espaço para o que é ruim. É isso que eu faço com adultos. Eu começo pelas ideias corretas dos adultos. E aí eu não vou começar por um adulto que fala, eu bato no meu filho, eu acho que tá certo. Eu não vou começar dizendo, tá certo mesmo. Não, porque aí é ruim. Mas tem alguma coisa naquele adulto que é boa. Tem alguma coisa naquele adulto que é boa. E a gente pode começar por aquilo que é bom no adulto. E aí a gente vai aumentando essas ideias boas do adulto, vai ampliando, vai dando mais poder para as ideias boas do adulto, e essas ideias boas vão se expandindo, vão tomando espaço e vão empurrando as ideias ruins para fora. Mais ou menos por aí. Tá bom? Quando sai o curso de materiais, a gente não tem um curso de materiais, a gente tem 4. O que já está publicado é o de alfabetização. Você pode assistir hoje, se você quiser depois dessa live, a aula gratuita de alfabetização. Você clica aqui, em Lar Montessori, vai no link da bio e lá você assiste a aula gratuita. É 1 hora, a primeira aula gratuita, tal. Depois, se você quiser, você pode assistir o curso de alfabetização. Ele está disponível na hora que você quiser se matricular e começar a assistir as aulas. A gente tem live todo mês para dúvidas, tá bom? O curso de material sensorial sai em abril. Ele já está pronto, ele está com as últimas aulas sendo editadas agora. Em abril, o curso de material sensorial fica disponível para vocês. O de matemática ou fica disponível em abril ou em maio, para vocês também. E o de vida prática ou no segundo semestre ou ano que vem. O de vida prática ainda não está pronto não, tá bom? Então são esses 4. Alfabetização está pronto. Sensorial e matemática nos próximos 2 meses vão estar prontos para vocês. E vida prática um pouco mais para frente, tá bom? Gente, vocês falam que gostam da minha sinceridade, vocês gostam do meu cansaço, porque vocês me pegam sexta-feira 10 da noite e aí todo o meu córtex pré-frontal, a coisa do controle inibitório e tal, parou na quarta. E aí sexta 10 da noite já tá essa coisa aqui. E é disso que vocês gostam. Eu acho ótimo que vocês gostam disso aqui. Vamos lá. Gabriel, no processo de escrita, se a criança já está escrevendo frases, porém não junta as letras ainda, você apresenta esse desafio de juntar as letras? A gente está falando da mecânica da escrita mesmo? Quer dizer, ela escreve a frase, mas ela não emenda uma letra cursiva na outra? É isso que você está... Se for isso, sim, exatamente. Você apresenta o desafio de juntar as letras, você demonstra e permite que a criança faça em seguida. Ela pode começar numa lousa, em vez de começar no papel. O papel é pequeno. Ela pode começar numa lousazinha pequena, com giz ali ou com canetão e tal. Começar na lousa que é maior e juntando as letras ali, depois vai para o papel de novo. Pode ser uma ideia. Um papel com umas pautas maiores, assim, com umas linhas maiores. Pode funcionar, tá bom?
Minha filha estuda numa escola Montessori, 2 anos e 9 meses. Qual seria o melhor curso para o momento, para a família? Pois é, você espera um pouquinho também, Aline. Você, a Amanda, espera um instantinho, assim, só mais um pouquinho, que em algumas semanas sai o curso O Poder da Criança. O Poder da Criança vai ser o melhor curso de início em Montessori para qualquer pessoa, sobretudo para famílias. Então, espera um pouquinho e segura aí que já já sai o curso perfeito. Então, só mais um pouco, tá bom? Oi, Nathalie! Oi, Fernanda! Bem-vindíssimas! Eu estou devendo respostas para Nathalie. Nathalie, se você ainda estiver aqui, saiba que a minha consciência está pesada, tá bom? Criança de 9 anos com DI. Aí você vai ter que me ajudar. Vocês usam as siglas, mas eu não domino as siglas. Ainda não se alfabetizou. Esse jeito Montessori de alfabetização é possível? É possível, mas me ajuda com a sigla. Alguém já me ajudou, né? Vocês são meio rápidos com essa coisa de me ajudar. Alguém me ajuda com o que é DI para eu poder responder a pergunta lá, por favor. Tem uma diferençazinha de tempo entre eu pedir ajuda. Deficiência intelectual. Tá, ajuda. Veja, muitos anos atrás, 2000 e... Peraí. Antes de 2014, com toda certeza, 2012, muitos anos atrás, 2013, eu fui a uma palestra da Silvia Ciasca. A Silvia Ciasca trabalha com dislexia na Unicamp. E a Silvia Ciasca apresentou vários materiais que podiam ser usados para ajudar as crianças com dislexia. Espera um pouquinho que a minha cachorrinha está implorando por um passeio aqui, eu não vou com ela agora. Vai lá deitar, vai. Vai lá deitar, tá bom? Daqui a pouco. Vai deitar. A Silvia Ciasca apresentou vários materiais que podiam ajudar crianças com dislexia. E eu estava bem no fundo da sala. E eu só anotando ali, porque os materiais todos que a professora apresentava ali eram Montessori, todos. Tudo. Não tinha exceção. Tudo que ela mostrava era Montessori. E aí, no final da palestra, eu fui falar com ela e eu falei: professora, a senhora apresentou uma série de materiais que são montessorianos. Tem algum motivo para a senhora não ter mencionado que eles são montessorianos? E ela virou para mim e disse: são? Eu falei: são. A gente usa com todas as crianças esses materiais em sala de aula. Não só com as crianças disléxicas, com todo mundo. E ela falou: com as disléxicas esses materiais funcionam muitíssimo bem. E aí a conversa se encerrou por ali. Eu agradeci muito a palestra dela, foi uma palestra absolutamente brilhante. Mas não há o conhecimento de que os materiais da Montessori são da Montessori. Então, muitas das vezes o que acontece quando você vai numa clínica de psicopedagogia, quando você tem um reforço escolar ou qualquer coisa assim, o pessoal usa técnicas de Montessori desconjuntadas. Porque pega uma coisinha daqui, pega uma coisinha de lá, pega outra coisa daqui e faz uma colagem. Porque essas coisas individualmente funcionam, mas as pessoas de forma geral não conhecem o processo da Montessori de alfabetização. E aí ficam tendo o grande trabalho, olha ali, a Lisa disse, com as crianças autistas também, né? Ficam tendo o enorme trabalho, que é enorme, de montar o quebra-cabeça, né? De pegar um material daqui, uma ideia dali, uma coisa daqui, e tentar montar um quebra-cabeça de um método de alfabetização que ajude todas as crianças. Se inspirando sem saber em Montessori. E eu tenho muita compaixão com essas pessoas, porque é muito difícil, muito mais difícil você montar o quebra-cabeça do que você receber o quadro montado, né? E aí, se você não gosta de curso online, você não quer fazer o curso, você eu vi aqui que se inscreveu, bem-vinda,
mesmo. É muito legal. Mas se você não gosta de curso online, não quer fazer curso, não faz. Vai lá e compra o livro Descoberta da Criança, da Montessori. Ela fala um tanto ali, ela dá uma boa parte da coisa ali. No curso está mais sistematizado, está mais fácil, está mais rápido. Mas se você prefere ler, prefere estudar por conta própria, as referências são Descoberta da Criança, da Maria Montessori. Um livreto azul de uma autora chamada Muriel Dwyer, chamado A Path to the Exploration of Any Language, Leading to Writing and Reading. Um caminho para a exploração de qualquer língua, conduzindo a escrita e a leitura, que é também um livro montessoriano. O livro Creative Development in the Child, da Maria Montessori, e o livro Formação do Homem, da Maria Montessori. Essas são as 4 referências do curso de alfabetização. Eu estou comprando 4 outras referências que vão ser usadas numa regravação futura do curso. Mas, por enquanto, essas são as 4 referências do curso. Você pode ler e aprender por conta própria. Mas não deixa de aprender. Não deixa. Ou vai lá, faz o curso, é legal, é didático, é sucinto, parari, parará. Ou então vai lá, lê os livros, vai te dar mais trabalho, mas você também vai ir muito fundo na coisa e tal. Mas aprenda. As crianças merecem que você aprenda. Tá bom? Olha aqui. Consegui alfabetizar minha filha autista com dificuldades complexas de comunicação na pandemia estudando Montessori. Amo muito. É isso. Né? Vamos voltar aqui. Te acompanho desde 2011 mesmo. Que legal, olha aí. Que coisa boa. Como conversar com uma família que Montessori tem limite, não é a criança fazer o que quer sem nenhum limite. Às vezes penso que algumas famílias não querem falar não para os filhos. Vai lá no Lar Montessori, no blog. O Lar Montessori tem um blog com mais de 300 textos. Tem essas lives que a gente faz e tal, mas tem lá um arquivo gratuito de mais de 300 textos para você utilizar. Eu tenho escrito menos recentemente, mas eu preciso voltar a escrever mais. Tem mais de 300 textos e tem o podcast. Então você pode ir lá no podcast, tem as lives do Pequeno Príncipe que estão no podcast, escuta lá, tem um monte de jeito legal de falar de limite. Tem pelo menos 3 jeitos legais de falar de limite lá no podcast, nas conversas sobre o Pequeno Príncipe. São 4, eu acho, ou 3 ou 4. Conversas sobre o Pequeno Príncipe, o livro Pequeno Príncipe, dialogando com Montessori, ficaram muito legais, foram conversas muito ricas que a gente teve. Vai lá, escuta, são uma delícia e vão te dar várias abordagens para falar sobre limites com as famílias. E, além disso, você pode ir no blog do Lar Montessori, vai lá na busca do blog, na pesquisa e digita disciplina. Essa palavra, não limites, disciplina. E aí tem dezenas de textos sobre disciplina e limites que você pode usar com as famílias também. E você pode usar os argumentos ali para falar com as famílias e tudo. Tá bom? Fui conhecer uma escola montessoriana essa semana e chorei mesmo. Mas porque fiquei muito emocionada. Me senti feliz lá dentro. Juntaram 2 coisas agora que me quebraram. Uma pessoa falou que me acompanha desde 2011 por causa da Prima Escola. A Prima Escola foi a escola que me educou, que me formou. Eu estudei lá dos 2 anos aos 14 e depois trabalhei lá por mais 3 anos e pouquinho com adolescentes. E a Edmara, que é a diretora da Prima Escola e hoje presidente da Organização Montessori do Brasil, é minha grande mestra e formadora em Montessori. E a Prima Escola encerrou as atividades no final do ano passado. E aí juntou o comentário da pessoa que me conheceu na Prima com o comentário da Amanda, que se emocionou e se sentiu feliz na escola e me quebrou aqui um instante. Desculpa. Não tem oratória e retórica que sobreviva a algumas coisas. Minha filha estuda em escola tradicional, está no 1º ano.
a professora me chamou para conversar porque estava preocupada, porque ela acompanhava os outros colegas na sala e estava ficando atrasada. Acho que tem mais aqui, peraí. Começou a perceber isso e ficou falando para si mesma: foca, Valentina, concentra, Valentina, que foi o que deixou a professora mais preocupada. O que eu posso fazer para ajudar? Talvez tentar entender um pouco melhor o processo. Eu mesmo não entendi, então tá um pouco difícil te ajudar. Faz o seguinte, Rafa. Isso não serve para todo mundo, porque não dou conta se todo mundo fizer isso, mas acho que Rafaela, não é? Faz o seguinte, me manda uma mensagem inbox aqui no Instagram, explicando um pouco melhor tudo isso, mais longamente. Manda texto, não manda áudio não, que eu não escuto, tá? E eu te respondo depois. Talvez eu te responda em áudio. Eu me reservo esse privilégio. Eu não dou conta de ouvir áudios, mas eu dou conta de responder em áudio quando a coisa é muito complexa. E é melhor uma resposta em áudio do que não ter resposta. Então, me manda uma mensagem inbox por escrito, explicando melhor esse processo, que eu te respondo lá, tá bom? Não dou conta de fazer isso com todas as perguntas de vocês, mas às vezes consigo. Eu sou esse adulto. Sempre me sentia desconfortável, creio, em muitas situações dentro da escola. O ensino Montessori me acolheu integralmente. E hoje sempre dou os meus exemplos na escola. Isso. Falar da criança. Fiz o curso de alfabetização e de matemática e só digo vale muitíssimo. É pra vida. Mesmo assim, sinto vontade de fazer de novo e de novo. Então deixa eu te falar um negócio, Valkyrie. Nós vamos ter uma nova edição do curso de matemática esse ano, que é totalmente diferente da anterior. Eu tô mexendo num monte de coisa, ele vai ser integralmente baseado no livro Psicoaritmética, da Maria Montessori, que é a palavra oficial sobre a matemática da Montessori. Então, se você tá com vontade de fazer de novo, faz de novo. O de matemática vai ser novo. Vale a pena fazer de novo, se você quiser. Tá bom? Sobre coordenação motor e alfabetização. Criança de 3 anos bastante ativa, mas não sabe andar em bicicletinha, por exemplo. Sugestão de como estimular ou não acha necessário qualquer atividade de movimento é suficiente. Veja, bicicleta é uma opção. Não precisa ser a bicicleta, né? A gente consegue se desenvolver sem bicicleta. Mas, se a criança tiver vontade de andar de bicicleta, parece, eu não conheço muito disso, mas parece que uma primeira bicicleta muito legal é uma bicicleta sem pedal. Deixa eu ver se eu encontro aqui para te mostrar. Bicicleta sem pedal para crianças. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. Tem um exemplo aqui para te mostrar, ó. Isso aqui, tá vendo? Aqui, ó. É uma bicicleta que não tem pedal. Parece que é uma... Eu não sei o preço disso. Depois você vê aí os preços que existem, tá? Mas parece que é uma boa primeira bicicleta para crianças. Ela vai usando os pés mesmo para empurrar a bicicleta. Parece que ajuda, parece que é um bom começo para o processo de andar de bicicleta. Eu vi quando eu vi pela primeira vez, uma que era mais parecida com isso aqui, ó. Era uma coisinha de madeira, assim, quando eu vi, tá? Mas parece que agora tem um monte de opções. Então, vai atrás, tá bom? Pode ser legal. Foi o que eu aprendi, que era legal. Se alguém souber mais do que eu de psicomotricidade e tal, e por acaso não for, escreve aí. Eu aprendi que era. É exatamente isso. Buscar peças para montar um quebra-cabeça sem saber o certo, mas com boa vontade na criança. Pois é, né? A coisa de fazer um curso, de ler um livro e tal, é que alguém te dá a imagem do quebra-cabeça, né? Você imagina que você tem 200 peças para montar essa imagem aqui, ó. 200 peças. Só que você não tem a imagem, você só tem as peças. É difícil montar se você não tem a imagem. Aí eu te mostro a imagem e digo, olha, a imagem é essa aqui. De repente fica muito mais fácil montar o quebra-cabeça. Né? E é isso que um bom curso ou um bom livro fazem por você, tá bom? Te dão a imagem. Muito obrigado. Saí de uma escola Montessori, fui para educação pública, levei Montessori para minha sala. Isso! Nós precisamos de pessoas
que semeiem as coisas, que aprendam e digam, eu vou levar para mais além. Olha aí, o pessoal está dizendo que a bicicleta chama bicicleta de equilíbrio, muito obrigado, vocês não têm ideia da gratidão que eu tenho a quem me ajuda a escalar 10 centímetros para fora do poço da minha ignorância. Então o nome da bicicleta não é bicicleta sem pedal, como eu vinha falando, é bicicleta de equilíbrio, tá? Bicicleta de equilíbrio. E aí já tem um depoimento aqui, ó. Minhas filhas usaram, é muito boa, quando foi para pedal nunca caíram. Ó, mais um depoimento. Minha filha mais nova tem essa sem pedal, é muito legal, exatamente essa na foto. E a Ticiane escreveu, no YouTube tem um vídeo, método orgânico de andar de bicicleta. Ó, o Daniel colocou, é com essa bike sim, a criança vai aprender sem usar rodinha. Já ensinei várias crianças com bicicletas assim. Então tá aí a solução da bicicleta, tô muito feliz porque aprendi certo. Tem umas coisas que a gente aprende aí não usa 10 anos e de repente usa, né? Eu acho que eu aprendi esse negócio da bicicleta em 2013. Vocês estão me fazendo viajar no tempo hoje muitíssimo. Foi isso, 2013? Não. Talvez 2014, 2015. Eu aprendi esse negócio dessa bicicleta em 2015, então faz 8 anos. De lá pra cá eu acho que usei essa informação uma única vez. E agora eu tô usando de novo e vocês já me ensinaram mais um monte de coisa. Então legal, temos essa informação da bicicleta. Daqui a pouco não estranhe, pode ser que essa coisa da bicicleta apareça como exemplo em uma live, tá bom? É assim que a gente vai construindo bons exemplos. Meus queridos, são 11h05. Vamos dormir? Deu, né? Deu. Foi bom, né? Assim, foi legal. Valeu. Acho que foi uma conversa muito, muito boa. Se você chegou agora, ou se você chegou faz pouco tempo, a gente teve uma primeira metade dessa conversa muito legal sobre uma coisa que em Montessori a gente chama de preparação indireta, que é a receita da Montessori para ajudar a criança a construir habilidades complexas. Às vezes, tem uma habilidade que a criança precisa construir que é muito complexa e é cruel com a criança fazê-la construir a habilidade complexa logo de uma vez. Tem jeito para ajudar a criança a adquirir a habilidade complexa e a gente passou a primeira metade dessa live falando sobre esse jeito, e quem ouviu o começo pode dizer aí se foi legal a primeira parte. Diz aí, se você estava na primeira parte, fala que foi legal a primeira parte, para o pessoal que chegou mais para o final assistir a gravação, porque vale a pena. É um assunto em Montessori pouco explorado, pouco entendido, mas que quando a gente entende, transforma bastante o jeito da gente educar crianças e de ajudar crianças a adquirirem habilidades complexas. Tá bom? Olha aí o pessoal dizendo que foi muito legal, que foi incrível. Então se você chegou de 10h30 para frente, a gente está terminando agora às 11h07. Se você chegou de 10h30 para adiante, de 10h20 para adiante, depois assiste gravado porque tem um começo que foi show de bola. Tá bom? Que vale a pena você pegar depois. A live fica disponível no Instagram, depois vai disponível no YouTube e vai disponível no podcast. Eu tô ruim na coisa do podcast, mas eu prometo que vou botar os áudios lá. No YouTube já tem também a live de inteligência artificial. Se você não ouviu, vai lá ouvir, tá bom? Tá lá no YouTube do Lar Montessori, a live sobre inteligência artificial, a anterior, que foi muito legal, muito legal. Vale a pena você ir lá assistir também, mesmo que você não saiba por que a gente teve uma live de inteligência artificial no Lar Montessori, vai afetar a vida das tuas crianças, então vale a pena você ir lá dar uma olhada. Tá bom? Gente, um abraço, uma ótima noite para vocês. Eu acho que as crianças já foram dormir ou estão indo. Uma excelente noite para elas também. Sobretudo, uma ótima noite, um excelente final de semana para as crianças que convivem com vocês. A gente se encontra de novo na segunda-feira ao meio-dia. Até lá, meus queridos. Um abraço. Boa noite.